Deixa a dúvida passar, não. Olha aí, Gleison, receba. Aparelho reprodutor masculino. Botei logo o caixinho do gato aí na frente para enfeitar, né? Estão vendo a tela aí direitinho? Sim? Dá para ver bem, professor. Beleza, vou seguir. Então, vamos falar sobre composição geral, né? Composto por gônadas pares. O termo gônada é utilizado a toda a estrutura com função de produção hormonal, né, associado ao sistema reprodutor. Então, as gônadas da fêmea são seus ovários e as gônadas do macho são seus testículos. E os dois, originalmente, têm a mesma posição, né, no início, né, na formação do animal, né? Se originou muito próximo dos rins. No caso dos testículos, sofre processo de descência testicular, que é um processo de descida, que a gente vai comentar aqui com mais detalhes, com imagens. Na teoria não tive como colocar, mas coloco aqui para vocês observarem esse processo de descida, como é que ele acontece, tá? O escroto, que é um divertículo da cavidade abdominal, está presente nos mamíferos, né? Todos. Está ausente, obviamente, nas aves, que não apresentam, né, escroto, né? Os testículos das aves ficam dentro da cavidade corpórea, uma vez que não há separação entre parte torácica e abdominal, eles ficam justapostos ao recesso costo-vertebral, muito preso a eles, né, dorsalmente, e de forma multilobar, né? Então, os rins desse animal ficam presos aí, e o testículo, né, que ele tem um formato único, uma coloração amarelada, né, fica justaposto a esses rins, né, caudal a eles um pouquinho, justaposto a eles lá nas aves, também ocupando o espaço do recesso costo-vertebral. Sistema de ductos, o que vai fazer a passagem, maturação do espermatozoide, né? Então, aqui a maturação acontece no epidídimo, dentro do ducto epididimário, que abraça o testículo, e o ducto deferente que leva o espermatozoide até a uretra, né, do animal, a uretra pélvica, ok? As glândulas acessórias associadas à produção de substâncias que vão facilitar a passagem, nutrir, alterar pH, uma série de coisas associadas a ela que a gente vai escrever. E, por último, o pênis, que é o órgão copulatório. Para aves, a gente usa o termo falo, tá? Para mamíferos, né, animais domésticos, a gente usa, os mamíferos domésticos, o termo pênis. A diferença é que o pênis ele sofre engurgitamento com sangue para o seu processo de ereção, ao passo que o falo é um órgão mais linfático, um órgão associado à edemaciação e não engurgitamento por sangue. Então aqui a gente tem, que a gente já falou na teoria, quais são os aspectos anatômicos importantes para se estudar num testículo, né? Forma, que é o ovoide, né? Que lembra um ovo de galinha no formato. Volume, varia dentro das espécies e na espécie varia dentro de indivíduos. E aí a gente comentou sobre a inferência da medição da circunferência escrotal para determinar a capacidade reprodutiva daquele indivíduo, né? E você pode avaliar dentro de diversos indivíduos de uma mesma espécie, né, até de uma mesma raça, há variações nesses valores, e aí você busca valores padrões que deem uma maior inferência, uma melhor relação, né, de diâmetro de circunferência escrotal, por exemplo, que faz uma inferência indireta do volume do testículo, e também associa isso à capacidade reprodutiva, à melhoria da capacidade reprodutiva desse animal. A orientação varia, a gente comentou, né? É inclinado, é oblíquo no gato e suíno, é horizontal no equino e no cão, e é vertical a sua orientação do eixo longo em bovinos, ovinos, caprinos, tá? Então, aqui são os dois eixos que a gente descreveu. Olha aqui o ducto deferente, o epidídimo, cabeça, corpo, cauda, tá? E a sua orientação, o eixo curto e o eixo longo, tá? A gente vai aferir a orientação pelo eixo longo dele. Ó, oblíquo. Ô, professor, Oi. você tá projetando? Não, para mim não tá aparecendo, não. Eu estou projetando. Vocês estão vendo aí, gente? Aqui aparece tranquilo. Beleza. Então você vai ver aí. Veja aí. Você vai colocar aqui da página Ok. Oblíquo aqui, né? Horizontal aqui e vertical aqui, tá?
Então, essas são as diferenças de orientação, né, do eixo longo para os animais domésticos, tá bom? E aí vem o processo de descência testicular, o processo de descida, né? Descência testicular. Essa descência testicular é o processo de descida dele. Ele se origina caudal ao polo caudal dos rins. A gente já falou dos rins, o polo cranial, o polo caudal, borda medial, borda lateral, superfície dorsal, superfície ventral. Então, caudal aos polos caudais dos rins, os testículos se originam por ilhas de células, né, mesenquimatosas, que vão formar o parênquima desse órgão. Ele está preso por uma estrutura chamada gubernáculo, tá? Que é essa estrutura aqui, ó. Esse aqui é o início da formação do escroto de cada lado, né? Por divertículos aqui da cavidade abdominal. Essa estrutura chamada gubernáculo, ela vai encurtando e tracionando o testículo dentro desse canal até chegar nesse divertículo da cavidade. Observe aqui, ó, o gubernáculo inteiro, tá vendo? Até o final, né? E o testículo descendo nesse canal, tá descendo. Esse é o ânulo inguinal profundo, né? O anel inguinal profundo e o anel inguinal superficial. Você, ao tocar no indivíduo, né? No indivíduo adulto, aqui é uma estrutura embrionária fetal, né? Fetal especificamente, mostrando a artéria, veia testicular, mostrando o testículo, mostrando o gubernáculo. Isso está presente no feto, não no indivíduo adulto, tá? O que acontece? Esse gubernáculo traciona, encurta, 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 até desaparecer e ficar um ligamento aqui, tá? O ligamento da cauda do epidídimo, que vai fixar, né, esse conjunto ao escroto do animal, tá? Belezinha? Vai ficar lá dentro. Então, esse processo de descida testicular. O que pode acontecer no caminho, um dos testículos ficar preso aqui no ânulo inguinal profundo, ou dentro do canal inguinal, vou designar aqui no desenho, fica melhor, ó, anel inguinal profundo, que está relacionado à cavidade abdominal. Anel inguinal superficial, por exemplo, em outros lugares eu vou fazer isso melhor, tá? Porque eu consigo tocar através do escroto, chegar até essa região. E aqui dentro, ó, o testículo pode ficar encarcerado dentro do canal inguinal, tá? E isso acontece muito em animais pequenos, cães, gatos, vocês podem observar isso com relativa facilidade, né? Que ele fica encarcerado, às vezes, dentro do canal inguinal, tá? Se um deles está escondido, seja na cavidade ou no canal, ele não se apresenta no escroto, então diz que o animal é monoorquídico, órquides, testículo, termo grego, tá? Testes é o termo latino, órquides é o termo grego, e daí derivam os nomes, né? Testículo é um nome, uma palavra de origem latina, né? E orquiectomia, orquiepididectomia, castração, palavra aí construída a partir de uma origem grega, tá? Então, se ele fica escondido, apenas fica escondido, diz que esse indivíduo é monoorquídico. Se os dois estão escondidos na cavidade ou no canal, não se apresentam no escroto, diz que esse animal é criptorquídico. Criptos, né, de esconder, né? Ok? Segredos da cripta, né? Já vi isso? Acho que já vi isso em filme de terror, Zé do Caixão. Grande Zé do Caixão. Vamos lá. Então, aqui testículo de bovino, né, mostrando os elementos anatômicos externos que a gente precisa descrever, né? Aqui a gente já consegue ver o epidídimo abraçando o testículo na sua borda inserida, tá? E aqui a borda livre dele, ok? Para descrever as estruturas, observe aqui já o formato que a gente comentou, ovoide, envolto por uma túnica albugínea, né? E pela camada visceral da túnica vaginal, que a gente comentou na teoria, formando uma cápsula testicular. Né? Quando eu abrir, eu vou mostrar isso melhor para vocês. Lembre que os vasos estão dispostos, né, dentro dessa cápsula. Eu tenho mais em contato com o parênquima testicular, a túnica albugínea. Aqui no meio, os ramos da artéria testicular. E em cima, envelopando esse sanduíche, né, eu tenho a camada visceral da túnica vaginal. Então, os vasos estão protegidos aí. Né, e quando eu separo a cápsula, separa com tudo. Tá? Quem nunca comeu o famoso ovo de boi, né? Vocês podem achar ruim, nojento, estranho, mas é uma delícia esse negócio, né? Você ferve bem, que sai aquele cheiro de água sanitária bizarro quando você ferve. A massa, ela pega bem tempero e fica bem gostoso
o parênquima. Então, as extremidades aqui, ó, uma extremidade e outra, está associada ao epidídimo do animal, certo? Então, a gente vê a cabeça do epidídimo, maior, mais dilatada, o corpo do epidídimo, né, e a cauda do epidídimo. Então, se eu tenho cabeça para cá, cauda para cá, então essas extremidades aqui serão extremidade capitata do testículo, capitata, e extremidade caudata do testículo, porque está próximo da cauda. Tá vendo? Extremidade capitata, extremidade caudata do testículo. Borda inserida, que o mesórquio, o ligamento, vai fixar o corpo do epidídimo a essa borda do testículo, e a outra borda é livre. Tá? As superfícies ou faces, lateral e medial. A gente vai conseguir ver aqui o epidídimo na superfície lateral e na superfície medial a gente consegue ver o ducto deferente. Tá? Essa peça é uma peça de equino, né? Já mostra alguns elementos aqui que são enumerados para vocês verem aí, né? Eu já consigo ver aqui o ducto deferente saindo aqui na parte medial. Observe que aqui eu não consigo ver toda a estrutura do epidídimo, mas se eu levantar, esse aqui está do outro lado, tá? Na parte lateral eu vejo inteiramente aqui a estrutura. Aqui eu vejo cabeça, né, do epidídimo, vejo o corpo, e essa bolachinha aqui é a cauda, tá? A gente virou de lado, tá? A gente estava olhando o do bovino aqui pela face lateral e aqui pela face medial no equino, tá? Ducto deferente, saindo aqui, ele ainda está um pouco flexuoso, porque ele é contínuo com o ducto epididimário, que é flexuoso. Aqui dentro, o ducto faz várias voltas, e essas voltas, elas fazem com que o espermatozoide fique mais tempo, ofereça resistência, né, dificuldade, por assim dizer, e dá tempo para esse espermatozoide se maturar. A maturação está associada, em grande parte, à cauda, corpo e cauda do epidídimo, né? E a cabeça tem vários ductos eferentes que se unem, é o meio de união entre epidídimo e testículo. Aqui é gerado, né, todos os espermatozoides, produzidos também os hormônios associados aqui à testosterona, por exemplo, né? Esse espermatozoide passa aqui pelo interior da cabeça, corpo, cauda do epidídimo e segue pelo ducto deferente, tá certo? Ok? A vascularização, a gente tem a artéria testicular e o plexo pampiniforme, né? A gente tem o plexo pampiniforme envolvendo a artéria testicular e ela passa aqui, chegando na superfície e emitindo seus ramos. Tudo isso aqui é ramo da artéria testicular, tá vendo? Aqui são as veias drenando e aqui são as artérias, olha só, irrigando. Olha como elas são flexuosas, tá? Na superfície, tá? E ela pega toda a superfície do testículo, irrigando de forma subcapsular. Nos ligamentos, a gente tem dois ligamentos importantes, né? O da cauda do epidídimo e próprio do testículo. Esse daqui é o da cauda do epidídimo, que fixa a túnica parietal, a camada parietal da túnica vaginal, né? Ao conjunto, né? Epidídimo e testículo. E existe um outro, né? Que aqui não está dando para ver, porque está escondendo, é mais ou menos nessa voltinha, que é o ligamento próprio do testículo. Então, são dois ligamentos, o próprio e o ligamento, né, da cauda do epidídimo. Tá? Para a castração, a gente vai precisar seccionar esse da cauda e remover em bloco epidídimo e testículo. Quando você corta aqui, ele fica praticamente livre, somente o mesórquio, que é esse ligamento todo brilhando aqui, vai fixar a estrutura, e eu vou precisar cortá-lo também. Tá? Eu vou precisar seccionar ducto deferente, mesórquio, plexo pampiniforme, artéria testicular e os nervos que aqui vão chegar, tá? Cães e gatos, só botei uma foto, gente, né, aqui de cão, mostrando aqui, ó, a camada parietal da túnica vaginal, o ligamento da cauda, né, do epidídimo, e aqui o ligamento próprio do testículo. O próprio fixa o testículo à cauda do epidídimo, e o da cauda do epidídimo fixa a cauda do epidídimo à camada parietal da túnica vaginal. Então, para a castração, precisamos cortar esse, tá? E se aparece tudo em bloco, ok? Aqui o indivíduo removeu boa parte, mas isso aqui é uma peça anatômica, não é necessariamente uma peça de castração. Vejo cabeça, corpo e cauda, tá?
vejo a face lateral com o corpo do epidídimo, vejo o plexo pampiniforme, onde a artéria testicular passa, tá? E também aí vai sair da cauda lá do lado medial o ducto deferente. Da anatomia interna, temos outras imagens, tá? Essa aqui está meio desfocada, mas é isso que a gente precisa ver. Aqui o testículo de um bovino, né, de um ruminante. Observe a cápsula que eu comentei, a disposição da cápsula. Isso aqui é formado por túnica albugínea e camada visceral da túnica vaginal, né? Aqui aberta. Observe que criou-se um espaço aqui na dissecção, o parênquima testicular, né, se separando aqui da cápsula. Essa cápsula, além de dispor os vasos de forma intracapsular, protegendo o parênquima da temperatura dos vasos, ela também concerne aí uma certa pressão para a manutenção desse parênquima testicular. Em processos infecciosos inflamatórios, o parênquima testicular pode sofrer variações de volume em função da retenção de líquidos, né, como resposta inflamatória, mediação de interleucinas que fazem, né, a migração de células inflamatórias, produzem líquidos, exsudam líquidos e fazem o aumento do volume do testículo, pressionando a cápsula. Como na cápsula também passam nervos, né, derivados lá do plexo pélvico, a gente vai comentar quais são esses nervos, essa estrutura, ao se dilatar, gera dor no animal. Repare que alguns animais, como o cão, por exemplo, quando tem a orquite, o orque é epididimite, tá? Inflamação do testículo, ou testículo e epidídimo. Esse testículo aumenta de volume e o animal fica lambendo o escroto repetidas vezes, chega até a ferir, porque cria uma umectação, fica úmido, favorece a infecção, porque a boca, acreditem, os elementos das cavidades mais contaminadas, ele lambe aquilo, gera infecção, arrasta aquilo no chão, porque incomoda, às vezes a dor pode ser perceptida de forma errada, como se fosse uma coceira, um incômodo, é um incômodo, e ele arrasta isso e fere o escroto, né, por conta dessa orquite. Então, a orquite é um problema grave, gera dor, gera muita dor, né, pelo aumento de pressão no seu interior, tá? Aqui no centro, a gente tem o mediastino do testículo, né, onde vai passar a rede testes, a rede testicular. Lembrem lá que eu desenhei para vocês, olha, não precisa desenhar não, aqui tem, ó. Eu mostrei essa imagem na aula teórica para vocês, né, os lóbulos testiculares, os septos testiculares. Aqui tem aquelas espermatogônias, espermátides, espermatócitos, até chegar nos espermatozoides, que vão chegar aqui, ó, em 5, rede testicular, em 2, que é o espaço mediastino do testículo. Está vendo a diferença? Uma é estrutura, a outra é espaço. Certo? São coisas diferentes. A rede testicular, através de sua malha, se une à cabeça do epidídimo por vários ductos eferentes, que são esses aqui em 6, tá? Os ductos eferentes. Eles se unem para formar um ducto único, flexuoso, chamado de ducto epididimário, que corre ao longo de todo o epidídimo, né? E daqui ele diverge, ele defere, né, seguindo como um ducto deferente. Ele vai seguir retilíneo, né, até sair dessa estrutura do interior do escroto, seguir canal inguinal, passar pelo ânulo inguinal superficial, canal inguinal, ânulo inguinal profundo e adentrar a cavidade pélvica do animal. Aqui, novamente, parênquima testicular fresco, né, coloração, né, de algumas espécies. Tem essa coloração avermelhada, mas pode também uma coloração creme, viu? É normal. Essa coloração creme aqui é normal em ruminantes, observem, né? Aqui no garanhão, equino, aqui no bovino, certo? Então, mediastino com a rede testicular, o parênquima renal com os lobos, e aqui os septos testiculares feitos da extensão da túnica albugínea, tá? Beleza? Septos testiculares, ok? O plexo pampiniforme, seccionado, né? Mostrando vários orifícios, porque é uma rede, é uma malha, né? Então, quando eu corto isso, fica parecendo que são vários vasos, mas na verdade é um, né? Em formato de malha, né? Morfologia interna a gente já descreveu, né? O lobo, os septos, né? A rede testicular, os ductos eferentes, o ducto epididimário e segue como ducto deferente. Lá no equino a gente viu que o iniciozinho dele ainda sai um pouco flexuoso, depois ele se torna retilíneo, tá? Aqui novamente no equino, agora mostrando as fixações, né? Melhor.
Aqui os ligamentos desenhados para vocês e mostrando o ligamento próprio do testículo, fixando aqui o testículo, extremidade caudata do testículo, a cauda do epidídimo. Tá? Depois o ligamento da cauda do epidídimo, que fixa aqui a cauda do epidídimo, a camada parietal da túnica vaginal, né? Que é uma fixação dele ao escroto, porque a camada parietal de túnica vaginal é camada de escroto, tá? E aqui ele segue, ele veste os ligamentos, o mesoducto, fixando o ducto deferente, por onde passa a artéria testicular, olha, o mesoducto é todo esse, e aqui o mesórquio, né? Maior ligamento, porque está associado a grande parte do testículo, por isso meso, meio, segura ele pelo meio, órquides, né? Significa testículo, né? Essa gônada. O mesórquio ajuda a fixar o corpo do epidídimo à borda inserida do testículo, deixando um espaço, né? Que aqui é chamado de bolsa testicular, mas também é chamado de seio do epidídimo, seio epididimário, né? Que é o espaço entre o corpo do epidídimo e a borda inserida do testículo, tá? Os esses são meios de fixação. Vascularização do testículo, a gente já comentou, artéria testicular, né, que passa aqui dentro do cordão espermático. Observe que as estruturas do cordão espermático, ducto deferente, artéria testicular, o plexo pampiniforme, que é formado pela veia testicular, que vai drenar lá para as veias repudendas. A artéria testicular é ramo direto da aorta abdominal, tá? E aqui o músculo cremáceo não faz parte da vascularização, mas o desenho mostra bem, não posso perder a chance de mostrar ele para vocês. O músculo cremáceo é que faz a aproximação dos testículos em relação à cavidade abdominal, né? Porque ele contrai, e ao contrair, ele puxa o escroto para cima, automaticamente empurrando os testículos para a próxima cavidade abdominal, tá? Superfície, a vascularização, os ramos da artéria testicular na superfície do testículo. Esquemas mostrando novamente o plexo pampiniforme, né, a veia testicular e o enovelado, aqui o plexo pampiniforme, aqui a artéria testicular. Olha só o aumento mostrando o plexo pampiniforme e a artéria, ela mergulha no plexo pampiniforme, né, e acaba trocando calor. É o que a gente vê aqui, ó, artéria testicular mergulhando em azul aqui o plexo pampiniforme. Em vermelho a artéria, em azul o plexo, né, que vai trocar calor e reduzir essa temperatura do sangue arterial para chegar na superfície do testículo. Tudo isso é proteger ele, porque ele é muito sensível, né? Funículo espermático é formado por, né, estruturas que pertencem ao cordão espermático. Da reprodução, vocês vão ver o termo funículo e cordão como se fossem sinônimos, tá? Na verdade, o funículo é um funil pequeno, é a estrutura por onde vai passar o cordão espermático. E aí sim, o cordão espermático é formado por artéria testicular, veias, né, plexo pampiniforme, tá em conjunto, ducto deferente, né, nervos e vasos linfáticos. Tudo isso aqui forma o cordão espermático, que passam pelo funículo espermático. Não é difícil, o funículo é formado pela camada parietal da túnica vaginal, que reveste as paredes internas do canal inguinal. Então, imaginem comigo, um cano é o canal inguinal, que é uma escavação muscular entre os músculos da parede lateral do abdômen. Dentro desse cano, um outro cano, né, menor, que seria formado pela camada parietal da túnica vaginal, que forma o funículo espermático. E dentro do funículo, passando livre aí, ó, não tem fixação nele, é livre, né, para onde desceu o testículo e ficou o cordão espermático. O cordão é uma estrutura, né, composta por todos esses elementos que a gente descreveu, tá bom? E aí segue vascularização, de novo, mais foto mostrando em equino, né, a artéria testicular, olha ela aqui se ramificando na superfície, né, do testículo. Isso aqui é um método de corrosão, injeção de látex com corrosão ácida, erosão e corrosão ácida. Aqui o plexo pampiniforme de novo, bonitinho, olha que coisa linda, né? Parece aquele chapéu seletor de Harry Potter, né? Bonitinho. E aqui a artéria testicular, né, mergulhando nele. Aqui
bovino e cão, mostrando as mesmas coisas, ducto deferente, plexo pampiniforme, artéria testicular. Plexo pampiniforme, artéria testicular. Na peça real, a fresco, processo de castração, abri o escroto, observe, vejo mesórquio, vejo ó, aqui, ó, corpo do epidídimo, a cauda está para o lado de cá, cabeça, olha a superfície aqui, ó, da superfície lateral do testículo de equino, tá? E aqui passa a artéria testicular, a veia testicular aqui dentro. Diferença entre bovino e equino que é muito importante para o processo de castração. A artéria testicular do bovino, ela é mais fina, né, do que a artéria testicular do equino, então muito cuidado, porque a artéria testicular do equino tem quase a largura do meu dedo. É muito calibrosa e a artéria, como ela deriva direto da aorta abdominal, se você faz um corte e não amarra bem, né, esse indivíduo sangra muito e pode até vir a óbito. Então, tem que fazer uma contenção boa, muito boa, né? E lembrar que quando você faz esse corte do cordão espermático, a estrutura do cordão aqui, olha a camada parietal da túnica vaginal, que forma o funículo espermático. Olha a pele do escroto, pele, túnica dartos, a gente vai comentar isso daqui a pouco, as fases espermáticas externa e interna, e aí a túnica parietal, a camada parietal da túnica vaginal, né? Dá para ver as camadas aqui do escroto, tá? Cortada aqui. E aqui o cordão espermático, tá? Aqui a camada visceral da túnica vaginal cobrindo o testículo. Vamos ver agora para a espécie, a gente vai descrever algumas coisinhas aqui importantes, né? Aqui dentro do que a gente comentou, o que é o funículo, o que é o canal, o que é o cordão, tá? Aqui um desenho de cão mostrando, né? Aqui está tracejado assim, porque essa região é o bulbo da glande do pênis do cão, e ela pode dilatar, né, formando estruturas maiores aqui na base. O pênis do cão, o testículo e o epidídimo desse animal, tá? Eu consigo ver aqui o ducto deferente subindo aqui, ascendendo. Consigo ver o plexo pampiniforme aqui. E essas estruturas todas somadas formam o cordão espermático, que passa dentro do funículo espermático. Por sua vez, o funículo espermático está dentro do canal inguinal. E aí eu vejo, vou desenhar em cima, um ânulo inguinal profundo, ânulo inguinal superficial aqui, um ânulo inguinal profundo aqui, tá? 2 anéis inguinais. E esse canal aqui todo, a escavação muscular que vai acontecer aqui, todo esse compridão é o canal inguinal, tá? Por isso o testículo, às vezes, no cão, ele pode ir e vir, né? Se esse anel inguinal for largo, esse testículo pode ir e vir para cá. E se os dois forem largos, pode ir até para a cavidade abdominal. No rato, por exemplo, toda a estrutura aqui é larga, aberta, muito aberta. E o testículo do macho, ele pode, claro, tem testículo na fêmea. O testículo do macho, ele pode voltar para a cavidade abdominal no rato, né? E pode descer somente na época reprodutiva e subir de novo para a cavidade abdominal, por exemplo, tá? Nos animais domésticos pode haver essa migração, né, para um determinado período, ele pode subir e ficar alojado aqui, né, no canal inguinal, e se esse canal inguinal se estreitar, ele pode ficar aprisionado dentro do canal inguinal, tá? Então tem muita variação. Filhotes de suínos também, por exemplo, né, pode apresentar, pelo anel inguinal ser relativamente largo ainda, trata-se de filhotes, se vai se estreitar com o tempo, o testículo pode ir e vir da cavidade e ficar aprisionado, né, no canal inguinal ou dentro da cavidade abdominal, tá? Então é muito importante compreender o que é cada um aqui, né, nesse desenho, né? Vocês conseguem entender bem, né? Conseguem ver aqui a estrutura do osso do coxal, o escroto, né, com o testículo e epidídimo, ducto deferente, cordão espermático, funículo espermático e canal inguinal. Pergunta, quem que está perguntando aí? Sou eu, professor. Diga. Esse anel inguinal, por não ter o seu, digamos assim, fechamento, estreitamento completo, eu posso considerar como uma anomalia ou é dito como normal se ele não se estreitar com o tempo? O estreitamento é esperado, mas tem níveis diferenciados. Tudo aquilo que foge à normalidade, com a frequência relativa inferior a 75%, né, passa a ser uma alteração.
Não necessariamente é uma patologia, mas é uma alteração que foge do normal. O normal é aquilo que acontece 75% das vezes, pelo menos, né? Dito anatômico. E Tá? nesse caso, quando tem a invaginação de alças intestinais Aí é patológico. aí é considerado um problema do Grave. aparelho digestivo ou do aparelho reprodutivo? Dos dois aí, porque o ânus linguinal, mesmo que ele fique lácido, aberto, o indivíduo pode apresentar os dois testículos dentro do escroto, normal, tá? Só que essa lacidão, essa abertura muito grande, aí no caso do ânus linguinal profundo, que normalmente ele é bem estreito, passa somente o ducto deferente e talvez o Wi-Fi, nada além disso, né? Ele é bem estreito. Porém, se ele for largo o suficiente para passar uma alça, aí vai gerar, né, uma compressão da alça com necrose, né, encarceramento de alça, isso aí é periclitante e pode levar à morte do animal. Então, aí é patológico mesmo. E está associado aos dois, né, ao reprodutivo e ao digestório. Valeu, professor. Nada. É porque com castração de suínos mesmo, como o senhor mencionou, logo quando ele é jovem, essa alça ela é muito larga. Sim. Aí quando tem aquela castração zootécnica, que acontece lá de 8 a 15 dias de idade do animal, já aconteceu de encontrar nesse processo alças intestinais. Uhum. É porque ele é muito jovenzinho, ele tem pouco tempo, 15 dias de vida, não deu tempo de estreitar o ânulo ainda não. Se esse animal ficasse inteiro nas criações de quintal que o povo faz, provavelmente não aconteceria, né? A incidência seria menor. Mas como na criação de suínos precisa, porque senão a carne fica insuportável, ninguém consegue comer carne de animal inteiro, de barrão, aí tem que castrar jovenzinho e pode, de fato, uma alça descer, mas aí se estrutura, se fecha esse ânulo linguinal, isso não volta. Entendeu? Beleza, professor, obrigado. Nada, vamos lá. Então, escroto, agora, que é a derivação da parede lateral da cavidade abdominal, tá? Ela vai formar os elementos de pele, né, de estrutura de escroto, né, por essa derivação. Então, à medida que o testículo se insinua para fora do canal inguinal, ele vai projetando o escroto e definindo ele. Então, o animal recém-nascido, pode ser que ele não apresente o escroto saliente, ele não vai ter o escroto no formato como vai se apresentar no animal adulto. Ele pode apresentar um pouquinho, né, elevada a região, entumecida a região, né, por conta do gubernáculo e dessa tração do testículo para ir. Mas ainda não tem um formato definitivo. E quando o testículo vai descendo de fato e vai ocupando esse espaço, empurrando a pele, dilatando as estruturas, aí ele chega num formato mais identificável, mais visível, né? Você vê lá um animal recém-nascido, o escrotinho é só aquela coisinha com a mochibinha véia, né, pequenininha, meio rugado. Já no animal adulto, ele fica preenchido completamente. Você consegue observar até a morfologia testicular através da pele do escroto, tá? Então, para o escroto, a gente vai descrever aqui seus derivados, suas origens, né, e suas funções. Então, estou perdendo a concentração que minha gata inventou de brincar com um troço aqui de um fiapo. Ela se divertindo a beça. Precisa tão pouco para ser feliz, né? Um fiapo. Mole. Vamos lá. Pele. Aqui, envolvendo escroto externamente, contém glândulas sudoríparas ou sebáceas, depende a disposição das glândulas das características de espécies específicas, tá? Então, aí, por exemplo, suíno que tem péssima distribuição de glândula sudorípara, né, que só tem focinho e mamilo, né, não tem ausência aí nessa região, né, da dispersão de glândulas sudoríparas, mas se a gente for considerar equino, por exemplo, que é o suprassumo da distribuição das glândulas, quando tem glândula sudorípara em tudo quanto é canto, né, pescoço, cernelha, dorso, axilas, virilha, períneo é toda essa região, né, que vai desde o ânus até a estrutura, a abertura do prepúcio, onde vai sair o pênis. Então, tudo aquilo é períneo no animal, né? Na fêmea é mais curto, o períneo é só do ânus à vulva. Então, o períneo da fêmea é mais curto. Não confundir períneo com região perianal. Região perineal é a distância do ânus à estrutura genital. E região perianal é em torno do ânus, tá certo?
do ânus aqui, em torno do ânus, perianal. Do ânus para a estrutura genital, perineal. É importante porque o períneo é uma zona de estimulação que a gente vai comentar mais para frente quando eu falar de músculo. Me lembra lá em músculo do pênis que eu falo para vocês sobre períneo e estimulação, tá? Então, essa pele aqui contém sudoríparas e sebáceas. As sebáceas são importantes porque elas vão umectar o pelo. Elas vão produzir uma glândula, uma dispersão de substâncias sebáceas, né, de gordura, que vai umectar o pelo e vai criar um filme protetor sobre a pele. Observe a função das duas glândulas. A sebácea produz um filme protetor, impedindo a dispersão de calor, né? Umectando toda a estrutura, né? E selando ela, né? Com essa gordura, e dá esse odor característico rançoso. Vocês observam animais inteiros, né? Você observa que tem um odor mais forte, né? Por N motivos, uma delas, as glândulas sebáceas, outras as marcadoras de território. As sudoríparas produzem o quê? O suor, que é uma secreção serosa. E essa secreção, quando aquecida, é evapotranspirada. Então, ao passo que a sudorípara produz uma secreção que vai interagir de forma mais direta com o processo de dispersão de calor, a sebácea cria uma secreção que vai untar aquela estrutura, proteger e impedir a dispersão de calor. Tá? E pele também contém pelos, tá? Pelos, que são, lá no início eu mostrei, e depois eu vou mostrar na sequência. Há pelos em algumas espécies, no escroto, e outras não, tá? Há pelos longos e compridos, como cerdas e suínos. Há pelos curtos, pequenos, né, comuns, que a gente chama de pelos ordinários ou comuns, no caso do felino, e a ausência de pelos, como acontece em equino e algumas raças de cães, né? A ausência total de pelos. Então, pele é a parte mais externa. Se eu dissecar aqui, não vou retirar nenhum elemento. Dentro, eu consigo ver a túnica dartos. Essa túnica dartos é formada de fibras lisas, tá? Músculo liso. Essa estrutura, ela contém receptores, né, que vão agir no momento de frio, por exemplo, encurtando, né, a superfície do escroto. Quanto mais superfície livre tiver, mais troca há. E quanto mais enruga, menos superfície disposta há, e automaticamente também aproxima os testículos em relação à cavidade abdominal. Então, a túnica dartos, ela tem uma função importante de proteger os testículos contra a perda desse calor, né? Então, em momentos de frio, ela enruga, né, a sua superfície, diminuindo a superfície de contato com o meio externo e automaticamente aproximando os testículos em relação ao canal inguinal e cavidade abdominal, tá? Então, a dartos, ela é de contração involuntária, né? Está associada com suas fibras lisas, a aproximação dos testículos e diminuição da superfície de contato do escroto, tá? Tem a coloração rosada, né, na peça fresca, ou até a peça formalizada jovem, peça nova, a gente consegue ver essa coloração bem rosada, tá? Face espermática externa, que é essa daqui, né, e ela pode ser separada, assim a gente consegue observar, ela deriva da musculatura do tronco do animal, né, dos oblíquos externos. A face espermática externa, ela é dividida em uma parte, né, dita externa propriamente dita, que é essa face espermática externa, e uma mais interna, né, chamada de face espermática interna. Essa externa a gente consegue ver uma característica mais fibrosa, derivada de músculos esqueléticos, né? E a interna derivada lá com vários elementos de composição areolar, né? De tecido conjuntivo, né? Tela subcutânea. Ele tem um aspecto mais areolar, mais frouxo. Se observa assim, uma manta, né, mais rendilhada. É a face espermática interna, tá? Depois, na sequência aqui, derivado do peritônio, da cavidade abdominal, a gente observa aqui a camada parietal da túnica vaginal, que é a camada de escroto, e essa em verde não é camada de escroto, essa é camada de testículo, tá? Camada visceral da túnica vaginal. Ambas são derivadas do peritônio parietal, né? O peritônio que reveste a cavidade abdominal na sua porção lateral. Quando o testículo se insinua lá, ele empurra o peritônio. E aí, o que reveste o testículo, camada visceral. O que reveste o escroto, em volta, camada parietal da túnica vaginal. Então, olha aqui a camada parietal da túnica vaginal.
Olha o músculo cremaster entre a face espermática, observe, né? Face espermática, ok? Aqui acho que o cara tentou dividir a face espermática externa, a face espermática interna, músculo cremaster, camada parietal da túnica vaginal, tá? Ok? E aqui o cordão espermático, observem, né? Conducto deferente, artéria testicular, veia testicular, plexo conquiliforme, todo mundo aqui. Professor? Oi. Nessas camadas aí, a túnica albugínea é mais interna ou mais externa? A albugínea está associada ao testículo, é a mais interna do testículo. Ah, ok. Tá? Ok? Então, quando a gente faz meu Deus, a incisura no escroto, então a gente vê logo a camada visceral da túnica vaginal. Sim, do testículo sim. Ok. Quando você rompeu todas as camadas do escroto, o que você vê o testículo lá parcialmente livre, ele está fixado cá embaixo pelo ligamento da cauda do epidídimo, que fixa a camada parietal da túnica vaginal, a cauda do epidídimo, aqui embaixo. Né? Mas quando você corta aqui, ó, na sequência, pele, dartos, face espermática externa, face espermática interna, camada parietal da túnica vaginal. E aí você vai chegar a uma cavidade livre, aqui dentro vai ter um líquido livre, pequena quantidade, filiforme. Pretinha, vem cá, filha, se apresentar. Uma camada livre, que é chamada de cavidade vaginal. O testículo desliza aqui. Se você apertar o escroto do animal aqui embaixo, esse testículo parece que está livre, mas não, ele está fixado cá embaixo pela cauda do epidídimo, né? Ligamento da cauda. Porque entre essas duas camadas, parietal e visceral da túnica vaginal, existe uma camada filiforme pequena de líquido, né, seroso, que lubrifica e promove esse deslize. Aí vou ter agora camadas de testículo, camada visceral da túnica vaginal do lado de fora, aqui, e do lado de dentro, túnica albugínea, em contato lá com as estruturas, tá? Mas a camada de testículo são os 500. Pergunta quem é? Professor, no caso da castração aí, qual seria o local mais ideal aí para fazer o corte? Depende da espécie animal e depende da castração que você vai fazer. Existem castrações fechadas e castrações abertas. Aqui, por exemplo, no cão você pode fazer uma castração fechada, sem abrir o escroto do animal, fazendo um corte aqui paramediano ao pênis, abrindo aqui, né, no canal inguinal. E aí você consegue cortar todas as estruturas e retirar os elementos, né? Você consegue também fazer a deferentectomia, removendo só o ducto deferente pelo canal inguinal, e a castração aberta, que é feita aqui por baixo, pelo escroto, onde você faz de cada lado, em pequenos animais de cada lado, você remove, deixa eu voltar para essa imagem, separadamente, porque eles estão separados aqui ó, por um septo escrotal no meio, tá vendo? Esse septo escrotal é uma extensão da túnica darto, separando cada testículo em uma cavidade. Há quem faça por aqui o corte e aí acesse cada um independentemente, removendo um, e há quem faça cortes aqui em cada lado, né? Retirando cada um independentemente, com 2 cortes. Existem várias técnicas, tá? Depende da espécie animal. Em gatos e cães, por exemplo, é recomendado fazer fechada, porque o animal se deita, né? Principalmente o cão, né? O gato é mais tranquilo porque a posição de escroto é mais para cima. Mas no cão ele deita no chão, né? Isso aqui entra em contato com o solo, tá? E gera infecção. Tá bom? Vamos lá. Aqui a medida de circunferência escrotal, para poder fazer aquela inferência que a gente comentou. Observe aqui externamente na pele, eu consigo ver aqui a RAF, né? A RAF escrotal, que é essa linha aqui que separa, e eu consigo ver evidentemente um testículo direito aqui dentro e um testículo esquerdo aqui dentro. São assimétricos, não há relação de volume e tamanho iguais, não, tá? Então, aqui internamente eu tenho um septo escrotal, externamente esse sulco aqui é chamado de RAF escrotal. E ele está fixado aqui as estruturas, né, na região inguinal, né, entre as coxas do animal. Okay? Aqui em cães, observe a posição, né, aqui com pelos, né, observe a posição entre as coxas também, porém ele mais pendular. No gato, ele está acima, muito próximo do ânus, né? O formato é diferente. Observe que no suíno também está no períneo, né? Ele ocupa o espaço do períneo.
no suíno. Olha o períneo aqui, o ânus, tá vendo? Toda essa região aqui é perineal. Olha aqui o escroto, olha o testículo aqui, é maior do que o outro. Há uma desuniformidade nessas espécies, tá? Vamos lá, glândulas anexas agora. Então, as glândulas anexas são glândulas associadas à produção de substâncias que vão nutrir, permitir a passagem ou proteger o espermatozoide, né, as variações de pH e outros elementos que acontecem no seu trajeto. Tá? Elas estão associadas à uretra do animal, a uretra pélvica. Aqui há distinções que vocês vão encontrar em alguns livros para uretra, né, chamada de uretra prostática e uretra membranácea, como subdivisões da uretra pélvica. Isso vai variar e até certo ponto é aceito para animais onde a próstata é grande, como equinos, cães, gatos e seres humanos, por exemplo. Tá? Então, observe aqui a próstata bem grande de um cão, ocupando um grande espaço do trajeto da uretra, e por isso é chamada aqui dentro a uretra prostática. E esse restante aqui livre de uretra membranácea, por exemplo, né? Como acontece aqui, ó, membranácea no suíno, no bovino, né? E a próstata bem pequenininha. Aqui no equino a próstata, né? Ocupando esse espaço, e o restante seria a uretra membranácea. E daqui do bulbo do pênis em diante seria a uretra peniana, ou, no caso do macho, né? A peniana. Na fêmea, relativamente curta, né? Chamada uretra extrapélvica, aquela que vai do arco isquiático para fora. Lembram bem do arco isquiático, né? Vocês ficaram muito tempo sem o conteúdo lá de biscoitinho, mas biscoitinho mostrou esse arco para vocês lá embaixo, eu falo sobre ele de novo. Essa gata está virada no raio da cerebrina, está correndo para lá e para cá. Então aqui eu tenho o ducto deferente, ó, que emergiu lá do ânus liminal. Né, nem dei, aí eu deixo ela mais tranquila. Essa graças a Deus que ela está assim feliz, que ela passou por um perrengue enorme esse mês passado. Que é isso? Tira a dúvida de isso aí, professor. Diz aí que eu não consigo ler o chat porque eu estou projetando. Pergunta aí. Ele levantou a mão aí. Responde aí a isso. Diga isso. Ailson? Ailson. Não, eu acho que foi engano. Levantei e já fiz a pergunta já. Beleza, valeu. Baixa a mão então. Aí se abaixa que aí não aparece mais aqui. Vamos lá. Então, a glândula ampular, a grande controvérsia em relação à função dessas glândulas, quem trabalha com morfologia, que trabalha com histologia especificamente, diz que ela não existe, que não tem função, enfim, uma série de coisas. Mas é fato que há um espessamento da parede do ducto deferente sem alteração de lumen evidente, né, em algumas espécies, e a gente consegue observar isso claramente. Na peça, na prática, ela mostrava tanto isso, né, que dá para ver uma dilatação. E aí ela forma uma ampola mesmo no ducto deferente. Alguns livros chamam de ampola do ducto deferente, outros chamam de glândulas ampulares, mesma coisa, tá? De cada lado, tá? O espermatozoide passa por aqui, segue, né? E aí vai chegar na parede dorsal da uretra pélvica, no colículo seminal, que é formado pela união, né, do ducto da ampular com o ducto da vesicular, tá? Observe aqui as vesículas seminais do equino, 2 saquinhos, né? E de cada lado elas se unem aqui, né? O ducto de uma ampular com o ducto de uma vesicular, de cada lado, tá? Formando os colículos, o colículo seminal, né, que é único, e cada um desses 2 ductos unidos vão ajudar a formar um ducto ejaculatório de cada lado. Tá? É chamado ejaculatório porque é o ducto onde vai transpor a grande quantidade do que vai formar o ejaculado no animal. Né? Então, grande parte do volume do ejaculado, que é aquilo que sai no processo de ejaculação, né? Espermatozoide e secreção de vesicular, tá? De vesícula seminal, glândula vesicular, ok? Então, sai grande parte aqui no interior da uretra, né, pélvica desse indivíduo. O restante vai ser secreção de próstata e bulbo uretrais, sendo que a bulbo uretral secreta primeiro na estimulação, tá? Quando o indivíduo já está estimulado para o ato sexual, a bulbo uretral já está emanando as suas secreções aqui no final da uretra pélvica e transpondo ela para a uretra peniana do animal.
Isso vai ajudar com que o animal lubrifique o trajeto, altere o pH, faça as correções de pH necessárias, uma vez que a uretra peniana ela pode alojar uma pequena quantidade de urina da última micção, células de descamação, cristais, bactérias, espermatozoides que ficaram da última ejaculação. Tudo isso pode ficar nesse trajeto, né, nesse período, ok? E até por isso, no exame de urina, você pode encontrar, né, entre essas células, espermatozoides na composição. Tá? Se você encontra aí, é porque esse animal teve uma ejaculação recente e ficou dentro da uretra, né, quando o indivíduo fez a micção para a coleta, né, aí houve a passagem e eliminação desses espermatozoides. São células que podem ser encontradas na urinálise, né, do animal. Então, aqui no equino, né, ampulares, a vesícula seminal, a próstata com 2 lobos e um istmo interligando, e as bulbouretrais bem grandes, as glândulas do equino são bem desenvolvidas. No bovino, observe as ampulares pequenininhas, né, aqui, mas ainda assim presentes, vesiculares com aspecto nodoso, né, um aspecto de superfície bem irregular, são bem grandes aqui no bovino, também no pequeno ruminante, então, parecem 2 bolinhas bonitinhas, né, evidentes. A próstata aqui é um anel, né, em volta da uretra prostática, e aqui no finalzinho da uretra pélvica, 2 bolinhas que são as bulbouretrais, né, são bem arredondadinhas mesmo, lá no finalzinho, na região do arco isquiático, a gente já consegue vê-las aqui, tá? Cranial, arco isquiático. Aqui no suíno, observe um anelzinho pequeno, né, menor do que do bovino, a próstata, aqui de cada lado as vesiculares, as bulbouretrais imensas, né, no suíno, ok? No cão, observe, eu vejo um vestígio de ampular aqui presente nas glândulas ampulares e vejo próstata bem grandona, globosa, né, formato globoso, muito parecido com a nossa, ser humano, né, e por isso o cão é usado como estudo para hiperplasia benigna, que é uma alteração que acomete muitos homens numa certa idade, viu, Gleison? Uma certa idade, né, a próstata pode se desenvolver e comprimir a uretra pélvica, dificultando a micção. Aí você vai lá no banheiro, aí vai aquele xixizinho que vai para. É a idade chegando, meus queridos, vai chegar para todo mundo, tá? Então aí a próstata, né, estrangulando a uretra prostática, dificultando a micção, belezinha? Em gatos que não aparece aqui, gatos têm a próstata bem desenvolvida e tem aqui as bulbouretrais, mas mais para frente eu tenho foto, salvo engano eu tenho foto para mostrar. Aqui no equino esquema, observe, né, a sínfise pélvica, observa aqui a bexiga e o ureter chegando na bexiga, observe o ducto deferente vindo, cruzando abaixo do ureter ventral a ureter e chegando na parede dorsal da uretra pélvica, né? E aí, ó, dilatou, tá vendo aqui, ó, não alterou o lumen, ok? Mas fez uma dilatação nas paredes. Então, aqui formou uma glândula ampular. E aqui ao lado, as vesículas seminais, né? Glândula vesicular de cada lado. As duas juntas formam o ducto ejaculatório e a sua elevação no interior da parede dorsal da uretra pélvica forma o colículo seminal. Aqui tem o corpo da próstata. A próstata também tem uma organização difusa, que pode acontecer em algumas espécies. Por exemplo, voltar aqui, bovinos tem uma diferença característica. No bovino, ele tem a parte compacta, né, bem desenvolvida, evidente, porém, nos pequenos ruminantes, eles têm a ausência da parte compacta e tem a parte difusa em torno da parede da uretra pélvica, é um tecido histológico, eu não vejo anatomicamente, mas há tecido prostático associado à uretra pélvica em pequenos ruminantes, porém não forma aglomerados, não forma massa, como é o caso do bovino. Então, é uma diferença importante, tá? Aqui, numa vista dorsal, ó, removido aqui o reto, que faz relação dorsal com as glândulas, a relação ventral delas é com a bexiga e a uretra, tá? A relação dorsal com o reto. Então, eu vejo as ampulares, vejo a prega genital, ó, que é um ligamento que fixa as ampulares e ducto deferente, forma nesse triângulo, que é a prega genital, tá? Do macho, ok?
a vesícula seminal, vejo a próstata, os seus 2 lobos e o istmo interligando, e vejo aqui no finalzinho as glândulas bulbo-uretrais, tá? Ok? E aqui segue a estrutura que a gente comentou, o arco isquiático, olha, as tuberosidades isquiáticas, tá? O arco isquiático aqui, a partir daqui vai formar o bulbo do pênis e vai dar seguimento à formação dele. O ducto ejaculatório, a gente comentou lá na teoria, as aberturas dessas glândulas. Olha só, daqui, ó, do ósseo uretral interno para lá, para frente, tudo isso aqui é parede dorsal de uretra pélvica. Eu vejo aqui uma crista uretral mediana, vejo o colículo, ó, o colículo seminal, que é esse grandão aqui, tá? Enorme essa dilatação. De cada lado, as aberturas aqui são os ductos ejaculatórios, tá? Para chegada de ampular e vesicular. Aqui do lado, a abertura da próstata, lateral a ele, esses pontinhos são as aberturas da próstata, ductos prostáticos, são vários, pequenos. E aqui embaixo, ó, em fileira, os ductos da glândula bulbo-uretral, das bulbo-uretrais, tá? Bulbo-uretrais são pares, a próstata é ímpar, vesiculares são pares e ampulares são pares. Certo? Pênis. O pênis é o órgão copulatório, né? O órgão que vai fazer o processo de cruza, né? O lado animal. Então, aqui mostra um esquema geral de pênis equino, eu trago aqui para vocês a formação. O pênis vai desde o arco isquiático, como a gente comentou aqui, ó, nessa imagem, desde o arco isquiático, né? Daqui de cada lado vai vir ramos de tecido cavernoso, de cada lado aqui da tuberosidade isquiática, para formar, ó, a estrutura do pênis. Aqui o bulbo do pênis, e aqui ele segue com esse tecido esponjoso embaixo, e em cima, dorsalmente, os 2 ramos de tecido cavernoso se unem para formar um corpo cavernoso, tá? E o tecido esponjoso vai se aglomerando para formar um corpo esponjoso. Então, todo pênis tem um corpo cavernoso, que é mais dorsal, e um corpo esponjoso que envolve, né, a uretra, um corpo esponjoso que envolve a uretra extrapélvica desse animal. Então, nesse corte eu vejo o corpo cavernoso, lembra, o corpo cavernoso é a fusão dos 2 ramos de tecido cavernoso que se originaram aqui no arco isquiático, né, próximo à tuberosidade isquiática, e o corpo esponjoso envolve a uretra e é ventral. Essa disposição tem importância. O corpo esponjoso, ele tem espaços sinusoides e recebe esse nome esponjoso porque ele tem um aspecto trabecular que lembra uma esponja. E dentro dessa, aspas, esponja, o sangue entra, né, e massageia a estrutura, né? Ele entra fazendo turbilhonamento aí dentro, né? E vai massageando a uretra, né, extrapélvica, a uretra peniana nesse macho. Esse processo de estimulação é importante porque a glândula bulbo-uretral, que é a última lá do trajeto da uretra pélvica, né, no finalzinho da uretra pélvica, ela elimina a sua secreção e aí o bulbo esponjoso, né, o corpo esponjoso, vai massageando a uretra e pegando essa secreção, empurrando ela, limpando o trajeto, alcalinizando o meio, né, e isso funciona como uma espécie de preparação para a passagem dos espermatozoides, tá? Então, aqui segue, né, corpo cavernoso, dorsal, corpo esponjoso, ventral, abraçando a uretra pélvica, e aí a glande, que é a extremidade do pênis, é formada apenas de corpo esponjoso, a sua estrutura, né, o corpo cavernoso avança uma certa distância, mas a coroa da glande toda é formada por corpo esponjoso apenas, e por isso ela é importante no processo de cruza, porque ela, ao entrar no trato genital feminino, ela vai ser massageada também, vai ser estimulada e vai estimular, né? Então, a glande do pênis é bastante nervada, bastante vascularizada, altera o seu volume com o processo de engurgitamento de sangue em qualquer pênis, a gente vai explicar isso depois, os tipos, né? Em qualquer um deles, ele é uma região erógena, que é zona de gatilho para indução do prazer e da ejaculação, que é o momento, que é a culminância, é o momento final do processo de cruza, né, que é a ejaculação. Então, aqui tem a glande, né, de algumas espécies, né, e o prepúcio associado a essa glande. A gente consegue ver aqui o pênis e o prepúcio de algumas. Aqui eu vejo o osso peniano no cão,
O osso peniano corresponde à ossificação do corpo cavernoso, né? Aqui é um equino, tá? Mas só mostrando aqui, essa pontinha aqui que vai estar associada à glande, vai se ossificar no cão e vai formar um sulco aqui embaixo, onde a uretra passava. E é exatamente isso, uma vista lateral do osso peniano, uma vista ventral mostrando o sulco por onde a uretra passava, tá? Isso é problemático, né, no cão, porque alguns cálculos podem gavetar exatamente aqui por conta da existência desse canal no interior de uma estrutura que é óssea, tá? Suínos, né, mostrando aqui o formato de saca-rolha na glande do pênis, tá? E aqui dentro do prepúcio, observe que há um divertículo, eu vou mostrar isso depois por espécie animal, tá? Observe a cavidade prepucial, a lâmina externa do prepúcio com pelos, né, cavidade prepucial, o pênis aqui dentro, e para cá, dorsalmente, o divertículo prepucial, característico dos suínos. Aqui eu vejo o bovino, olha só a ráfia peniana, que é aquela linha de sutura na região ventral do pênis, pelo processo de formação, né, de dobradura. O pênis se funde ventralmente. Então, aqui, ó, a ráfia peniana, a glande do pênis, a coroa da glande, o colo da glande e o processo uretral da fundido aqui. Já quando a gente observa, né, caprino e ovino, olha o processo uretral que eu comentei. É a uretra avançando além do pênis, tá? Nesses animais. Eu vejo o colo da glande, vejo a ráfia peniana aqui acontecendo, vejo o processo uretral e ele vai urinar e ejacular por aqui, nesse pontinho. É aqui que vai estar o ósseo uretral externo desse animal, tá? Veja também um tubérculo aqui da glande, mas nessas imagens não mostra, talvez na outra imagem. Felino, um formato cônico, o ósseo uretral externo aqui, presença de várias espículas na superfície desse pênis, a ráfia peniana. Observe aqui o prepúcio dobrado a lâmina interna do prepúcio, o fórnice prepucial, que é o fundo da cavidade, né, o fundo dessa cavidade aqui embaixo, o fórnice, e todo o restante cavidade prepucial, tá? No equino, o prepúcio é duplo, uma lâmina, né, duas lâminas de prepúcio são presentes. Depois eu vou mostrar isso para vocês também. A coroa da glande, o colo da glande, né, e aí segue aqui o corpo, e aí segue o corpo do pênis. Então, a gente vai dividir o pênis em dois grandes grupos, né, fibroelásticos e músculo cavernosos. O fibroelástico, a diferença desse pênis é que, no pênis fibroelástico, o processo de ereção é dado pela liberação do músculo chamado músculo retrator do pênis, né? Ele tem menos espaços sanguíneos na sua composição e, com o engurgitamento de sangue, esse pênis não alcança aumentos expressivos de volume e tamanho, tá? Apenas a glande sofre interferência no volume e tamanho, mas o corpo do pênis ele é muito fibroso. O corpo cavernoso é muito fibroso, tem menos espaços sinusoides, espaços sanguíneos, tem mais tecido, né, fibroelástico, pouca retenção de sangue para ereção necessária, e está presente aí em ruminantes e suínos, a gente vai descrever para vocês, tá? Então, mostrando aqui, suíno, né, ruminante, a existência de uma chamada flexura sigmoide, que é esse S, né, outro, um povo chama de S peniano, né, flexura sigmoide. Então, a ereção, o processo de saída desse pênis de dentro da bainha prepucial, né, vai ocorrer pela liberação desse músculo retrator, olha só, retrator do pênis, que está segurando esse S peniano. Existe uma reserva potencial de energia que mantém esse S dobrado. Quando o músculo retrator libera isso, ele relaxa, né? Isso aqui é de contração lisa, ele está segurando o tempo inteiro. Mas no processo de ereção, ele é inibido, ele relaxa. E aí o S se desfaz e o pênis para fora da bainha prepucial, tá? Existem elementos que protegem a bainha prepucial, aqui a gente consegue ver o músculo prepucial cranial, por exemplo, o prepucial caudal está ausente aqui no suíno também, e no garanhão. Olha só, o prepucial segurando o prepúcio, né, do animal. Nesse processo também, o prepúcio é repuxado para trás, no processo de ereção, para que o pênis seja ejetado. Aqui no suíno, observe, né, eu vejo o S peniano, o músculo retrator segurando ele, né, o divertículo aqui que a gente comentou prepucial, o prepúcio aqui do animal, a lâmina externa, né, e a glande
em formato de saca-rolha guardada. Aqui um aumento mostrando, ó, o formato de saca-rolha que tem, parece um parafuso mesmo, o pênis do suíno, e aqui em cima o divertículo prepucial, né, que não serve para nada, só para guardar sujeira, secreção, para feder, e para guardar secreção de esmegma e gerar infecção e problema de saúde animal. É só para isso que serve. Tá? O ósseo prepucial aqui, olha só, né? Ósseo prepucial, tá? Por onde vai ser ejetado o pênis do animal. Aqui, maior, no caso bovino, agora mostrando a lâmina interna do prepúcio, mostrando ela recobrindo a glândula, tudo isso aqui é glândula do pênis. Olha a rafe peniana. Olha aqui, ó, esse ligamentozinho que prende aqui, não sei se em outra imagem mostra isso melhor. Não, acho que não. É o frênulo prepucial, né? Aqui. O frênulo prepucial, que é essa dobradura de pele aqui da lâmina interna, fixando a glândula do pênis. Lá vocês ouvem falar de fimose, parafimose, né? Essa persistência do frênulo prepucial faz com que a glândula fique dobrada no processo de ereção, gerando dor, né, no processo de cruza, né? Há quem diga que o Luís XIV tinha, né, fimose, por isso dificultava, né, o processo lá dele com a Maria Antonieta. Mas, de fato, isso, né, causa muita dor no processo de ereção. Né? Então, aqui, ó, a glande do pênis, tá? A coroa da glande, especificamente, aqui a glande do pênis, a coroa da glande, o colo da glande, que é essa parte mais estreita, e a rafe peniana, tá? Aqui fica o frênulo prepucial segurando isso tudo, tá? Alguns animais nascem com persistência de frênulo, tá? Cães é comum, gatos também, né? Em todas as espécies acontece, na gente acontece, em todo animal acontece. Então aí um piquezinho, né, um cortezinho nesse frênulo libera o pênis do animal e facilita lá a ereção. O músculo retrator segurando o S peniano aqui de bovino, a lâmina interna, né, do prepúcio, tá? A glande aqui, quiescente no seu estágio natural, coroa da glande, colo da glande e ela aqui no estado de repouso. Aqui novamente a peça, né, isso no interior é chamado de vergalho, tá? E come também. Eu não sei o que o povo não come, enfim. Corta isso tudo direitinho, prepara lá, faz um negócio estranho e o povo come isso. Também é usado para fazer rebengue, taca, para poder bater, né? O povo usa para poder bater em animal e bater também em menino levado. Né? Antigamente podia, hoje em dia não pode mais, mas o povo no interior já levou muita surra disso. O corpo cavernoso é tão fibroso que você pode lascar essas fibras, ou para secar, entrelaçar e fazer lá uma estrutura bem rígida para bater no dito cujo. Então aqui segue o corpo do pênis, né? Isso é bem duro, você pode tentar quebrar, não vai conseguir, tentar dobrar, eu sempre mostro isso na sala, os meninos dobram muito, para mostrar o quanto ele é resistente, tá? Lâmina interna do prepúcio, fórnice prepucial, que é o fundo, né? Você puxar essa pele toda aqui para frente para cobrir, vai fazer uma cavidade prepucial entre a pele, a lâmina interna e a glande do pênis. Aqui pequenos ruminantes, caprino ovino, observe, né? O processo uretral, olha o colo da glande bem estreito, a coroa da glande, né? E o restante aqui do corpo, aqui a lâmina interna do prepúcio, e aqui a lâmina externa do prepúcio com pelos, tá? A lâmina externa tem pelos e é contínua com a pele do abdômen. Aqui de novo o fórnice prepucial, lâmina interna, a glande, aqui o tubérculo esponjoso, que alguns animais apresentam, outros não, né? Uma elevação na glande, né? Coroa da glande e aqui o processo, né, uretral, lá na ponta, ósseo uretral externo, de controle voluntário. Aqui de novo o carneiro suíno comparando, né? Então aqui a lâmina interna, o tubérculo esponjoso que a gente comentou, né? A rafe peniana, coroa da glande e o processo uretral, o ósseo uretral externo, tá? Suíno, observe, no aspecto de saca-rolha, mesma coisa. Num corte transversal do pênis, né, lá no meio do pênis, aqui em bovino, eu consigo ver, aqui também tem túnica albugínea, tá? Protege e reveste os dois ramos de tecidos cavernosos que vão formar o corpo cavernoso. Então, aqui tem túnica albugínea, né, e vai ter os dois ramos unidos formando um corpo cavernoso único, tá?
Aqui eu tenho as artérias e veias penianas profundas, né? Depois eu vou mostrar a vascularização do pênis, explicar para vocês. A uretra peniana, né? Em volta o corpo esponjoso e em volta da uretra também músculo uretral, tá? Pênis músculo cavernoso agora. Então, o pênis músculo cavernoso, ele é formado de espaços sanguíneos maiores. Dentro do corpo cavernoso existem mais espaços sanguíneos, né? São os espaços sinusoides. Então, preenche mais de sangue, comporta mais sangue, requer mais sangue para o processo de ereção, tá? Então, a ereção ela vai requisitar muito sangue para acontecer. Nesse pênis, músculo cavernoso, há alteração significativa de volume e comprimento, tá? Então, isso caracteriza bem o músculo cavernoso, mas há exceções à regra, tá? Por exemplo, no equino você tem um aumento expressivo de tamanho e de volume. No cão, o aumento de comprimento não é tanto, mas aumenta muito o volume, porque existem regiões da glande, como o bulbo da glande, que se dilata bastante para prender no trato genital feminino. No felino, altera um pouquinho, claro, respeitando o tamanho do animal e o pênis em relação ao tamanho, porque isso não tem relação com a espécie, né? O felino tem o pênis menor dentre as espécies domésticas, né? E dentre as espécies em geral, todos os felinos, até os de grande porte, têm um pênis muito pequeno, né? Então não comporta relação proporção com o tamanho de corpo, por exemplo. Essa relação é variável, né? Mas dentre as espécies, o felino tem um pênis muito pequeno e quando aumenta, aumenta pouquinho em tamanho e enrijece as espículas da sua superfície, tá? E aí a gente vai explicar os mecanismos de cruza quando chegar espécie por espécie. Ok? Então aqui um corte transversal, observe aqui os ramos de tecido cavernosos, olha aqui o bulbo do pênis com o bulbo esponjoso, né, que a veia peniana vai passar no centro, o conjunto de se unem formando aqui o corpo do pênis, que é essa parte média, né, bulbo, corpo, né, e aqui a glande do pênis. Então no corte transversal aqui, eu vejo a túnica albugínea revestindo o corpo cavernoso, vejo o septo aqui de túnica albugínea separando os dois ramos de tecidos cavernosos, porém, esses septos são mais débeis, são mais elásticos do que fibrosos, né? No fibra elástico é mais fibroso. Então, aqui eu vejo também, olha só, a uretra peniana, o corpo esponjoso, tá? E aqui uma extensão do músculo bulbo esponjoso também, ele vem daqui até aqui embaixo, tá? Eu vou explicar a função desse músculo mais para frente. Se eu for comparar agora músculo cavernoso com fibra elástica, observe, né, eu vejo de um bovino e de um cão, por exemplo, né, um corte aqui nessa região, eu tenho muito mais espaço sinusoide aqui, observe nesse corpo, né, do que no de cá. Então, observe que ele tem septos mais densos, mais fibrosos, né, menos espaços sanguíneos, e de cá tem espaços maiores, né, comporta mais sangue. Aqui o corpo cavernoso ossificado, na glande do pênis aqui do cão, né? A uretra passando no centro, como eu comentei para vocês. Então, se um cálculo passa aqui, comprime muito isso e for muito grande, ele pode travar lá a passagem nessa região, tá? Aqui, pênis de equino, músculo cavernoso, observe, né? As duas glândulas ampulares que a gente comentou, olha, ducto deferente, testículo, cordão espermático, ducto deferente, glândulas ampulares, vesículas seminais, tá? Próstata, que está aqui, que aqui não, isso aqui não é vesícula seminal, não, o que marcou errado. Próstata, né? E aí segue aqui, ó, o pênis, né? O corpo do pênis, a lâmina externa do prepúcio, a lâmina interna do prepúcio e a glande do pênis desse animal. Todo ele é bem mais flácido. Você pega o pênis do bovino, ele é muito mais flácido do que o do bovino, que já está rígido, que eu não consigo dobrar. O do equino eu consigo dobrar, eu vejo para ser uma massa de modelar, ele é muito mole, né? Há particularidades no equino, por exemplo, né? A fossa da glande, o seio da glande, que também é chamado de seio uretral, né? A glande do equino aqui, o colo da glande, a fossa em torno do processo uretral, olha o processo uretral, olha o ósseo uretral externo, tá? Dorsal processo uretral, eu vejo um seio uretral ou seio da glande. Uma vista lateral, olha só o prepúcio, eu vejo aqui ó, a glande do pênis, o processo uretral, a uretra peniana, segue, e dorsal a ele, ó, o seio uretral ou seio da glande, né, que é esse espaçozinho acima do processo uretral na glande de
equino, tá? Aqui segue um corte, né, mostrando novamente o seio da glande, ou seio uretral, né, o processo uretral com a uretra peniana, corpo cavernoso, corpo esponjoso em volta, né, dessa estrutura. No esquema, mostrando melhor, a duplo prepúcio que o equino tem, na lâmina externa do prepúcio, e aqui a prega prepucial, formando a lâmina interna do prepúcio. Ele tem uma dupla cavidade prepucial, aqui e aqui, tá vendo? Tudo isso aqui é a cavidade prepucial, né, desse equino, diferente dos animais que só tem uma, né? Uma lâmina interna, uma lâmina externa. Aqui ele vai ter a lâmina dupla, né, dividida, a externa e a interna dividida separadamente. Processo uretral, seio da glande, e aqui o pênis ereto, mostrando a lâmina externa, né, e a lâmina interna desse prepúcio, tá? O fórnix prepucial, né, cavidade prepucial, e o ânulo prepucial, que é essa abertura, né, ânulo prepucial e ósseo prepucial, que é separados aqui na equina. No cão, olha, a vista lateral, oblíqua, né, a vista lateral do osso peniano, que é formado pela ossificação do corpo cavernoso. Então, aqui é o bulbo da glande, e aqui é o corpo da glande, ou a parte distal e cilíndrica da glande, né? Então, aqui tem o osso peniano, pela ossificação do corpo cavernoso, e a parte esponjosa abraçando a uretra peniana, tá? Aqui no cão, de novo, o bulbo da glande, aspecto externo, e aqui aspecto interno. Olha o osso peniano aqui, passando. Olha aqui a glande do pênis, a parte distal ou cilíndrica, e o bulbo da glande do pênis, a parte distal, né? E o bulbo, que é a parte proximal. Ok? Aqui no cão, novamente, o bulbo do pênis, não confundir com o bulbo da glande. Esse bulbo aqui, ó, no estado quiescente, ele está aqui, ó, pequenininho, mas é palpável, você consegue sentir, né, na palpação. Quando ele tem ereção, ele coloca isso para fora do ânulo prepucial. E aí ele fica muito aumentado e trava na pelve da fêmea, né, garantindo a ejaculação, porque a ejaculação do cão é lenta. Ao passo que os outros animais têm uma ejaculação mais rápida, né, bovino, ovino, caprino, equino, tem a ejaculação mais rápida, no cão a ejaculação é muito lenta. E aí ele tem que ficar segurando lá até, né, completar o seu processo. Tá? Felino, olha aqui o pênis. Ô, professor, eu tenho uma dúvida aqui, pode tirar? Pode, querido. É um susto. É de suíno, não, né? Vou chegar lá em suíno ainda. Acho que não mostrei ou já mostrei? Já Ah, mostrei. pronto, tá bem. Não, diga. Acho que já mostrei. É o seguinte, professor, quando a gente faz a castração, geralmente, aqui na roça, né, que castra o porco, o pessoal costuma, depois que castra, né, espremer ali aquela região ali do pênis, aí sai um líquido branco, que aí diz que se não espremer aquilo, não tira o ranço do animal, né? Eu queria saber o que é aquele líquido e se realmente procede essa informação aí do ranço. Ou se é só crendice, é o quê? Crendice popular. Não procede, não. Essa secreção possivelmente é o esmegma que está acumulado na cavidade prepucial e no divertículo do prepúcio do suíno. É só secreção, só esmegma. Aquilo tem odor fétido? Tem, mas não tem nada a ver com o que vai ficar depois. Uma vez castrado, cessa a ação hormonal. Animais inteiros, suínos inteiros, marrons, né? A ação hormonal sobre a carne, né, sobre a produção das secreções hormonais que ele tem, marcadores de território, como características do macho, deixa um odor mais forte, né, na carne, um gosto, um sabor e um odor característico. No caprino isso é muito mais forte, odor e sabor fortes, e ninguém consegue comer. No suíno é um gosto mais forte, né, e não é legal, as pessoas não gostam. Mas esse primeiro do pênis não tem nada a ver, não. Isso é só para sair esmegma mesmo. Viu? Entendi, professor. Obrigado, valeu. Nada. O esmegma, só pegando esse gancho, é uma secreção caseosa, né? Ela tem um aspecto, ela varia muito, né? Um aspecto fino no equino, quando ele faz ereção, vocês conseguem observar a descamação na superfície desse pênis, que é essa secreção que acumulou ali, né? Ressecou e fica saindo como se fossem camadas de pele. Na verdade, não é esmegma. Outras espécies fazem uma secreção mais esverdeada, mucopurulenta, por exemplo, a mucosa, mas com aspecto mucopurulento, no meu caso do cão, né, que em alguns períodos faz aquela secreção esverdeada que sai no pênis. No suíno, uma secreção mais esbranquiçada, né, às vezes tendendo amarelada, e é mais consistente, você também, ao apertar o divertículo, sai essa secreção. Cada animal tem uma sua característica.
Então, aqui no pênis do gato, ele tem um formato cônico, tá? A uretra, aqui. Olha aqui o pênis, formato cônico, bem característico. Aqui é o corpo, está escondido. O bulbo, o corpo, e apenas essa partezinha aqui está para fora, tá? Essa partezinha da glândula. Aqui é o prepúcio recobrindo, lâmina interna, lâmina externa, o ânulo prepucial, os ductos deferentes, tá? A próstata e as bulboretrais lá no finalzinho, né? Que podem estar presentes lá no felino. Aqui ele tem um formato de espícula na superfície, formato cônico, com espículas na superfície, justamente para poder ajudar no processo de excitação da fêmea na cruza, né? Então, durante a cruza, esse animal vai introjetar a glândula do pênis no interior do trato genital feminino, e essa superfície aqui ela é irritativa, né? Essas espículas elas ficam ásperas, mais resistentes, mais duras, né? É possível também o corpo cavernoso de pênis de felino sofrer ossificação. Acontece, tá? Só que, claro, um nível muito diferente do cão. É menor, é mais diferente. Comparando cães e gatos, felinos, né, cães, observe a diferença. O escroto com o testículo fica numa posição mais oblíqua e dorsal, próximo ao ânus, muito próximo ao ânus. O pênis é direcionado ventrocaudalmente, para trás, ao passo do que o pênis das demais espécies é direcionado ventrocranialmente. Se abrem aqui, próximo à cicatriz umbilical. O ósseo aqui, prepucial, o ânulo prepucial, se abre aqui, próximo à cicatriz umbilical. No felino, ao contrário, se abre para cá, caudalmente, tá? Ventrocaudalmente, ok? Diferenças aí significativas. Aqui mostra as glândulas que a gente comentou, a próstata e a bulboretral em felino, a próstata e ampular em cães, tá certo? Aqui uma coleção da UFV, da Federal de Viçosa, mostrando as glândulas de diferentes espécies formalizadas, né? Equino, tá? Processo uretral, glande do pênis, fossa da glande, bovino, né? Mostrando aqui a coroa da glande, bem enrugada, tá bem feio isso daqui. Suíno com aspecto de saca-rolhas e cão, né? Com aqui a parte distal ou cilíndrica e o bulbo da glande, né, mostrando as diferenças da glande desses animais. Vascularização do pênis, né, é dado por diversas artérias. Observe aqui essa imagem de um livro antigo. Meu Deus, eu preciso... É do Lindenberg. É um livro alemão, mas tem traduções em inglês, francês. Eu estou tentando achar esse livro original para poder imprimir e fazer quadros. Que eu acho tão bonitas as imagens desse livro. Não essa exatamente, mas tem imagens lindas, né, de equino, de bovino, desenhadas. Muito bonitinho. Então, aqui, olha só, a artéria testicular, proveniente direto da artéria aorta abdominal, ramo direto, por isso que aquele cuidado que eu comentei com vocês na castração, que você secciona uma artéria que está ligada diretamente à aorta. A cada movimento sistólico do coração, injetando sangue nessa aorta, vai ser uma propulsão sobre a artéria testicular, jogando sangue para fora. Então, tem que ser uma amarradura bem feita para não causar hemorragia. Aí vem na sequência, olha, as artérias pudendas externas, artérias pudendas internas e sacral mediana, que não está desenhada aqui. Mas olha só, a artéria pudenda interna, ilíaca interna, desculpa, ilíaca externa, ilíaca interna e sacral mediana. Da ilíaca interna, né, vai vir os ramos pudendos, né, e outros ramos que vão para bexiga, né, artéria vesical, né, outros ramos que vão para as glândulas, que são as artérias, né, vesículo-prostáticas, que vão para a próstata e bexiga, os ramos que vão aqui para as glândulas, né, mais caudais e a uretra, que é o ramo uretral, e aí chega lá formando as artérias penianas, que a gente vai comentar mais detalhado na frente. Então aqui tem um esquema, esse esquema é de humano, mas só para mostrar esse corte, porque era importante para dar os nomes, mas eu vou mostrar na sequência em animais, em diferentes animais, né, essas mesmas artérias. Essa imagem estava mostrando melhor, mais bonitinho, né, no corte, quem é quem aqui no jogo do bicho. Então, olha só, existem veias subcutâneas, dorsal e laterais, né, logo abaixo da pele. A artéria profunda, toda essa que está imersa no corpo cavernoso, em volta e imersa dentro da túnica albugínea, são as artérias e veias profundas. Então, segue aqui as veias profundas, né, e a artéria, veia profunda do pênis e artéria dorsal profunda. Então, as veias dorsais profundas, artérias dorsais profundas, tá? E a artéria profunda do pênis, que acontece dentro do corpo cavernoso, tá? Então, essas acontecem dentro do corpo cavernoso,
essa acontece, né, fora. No animal vai ter uma diferença, vai ficar só no centro. Eu vou mostrar agora, tá? Então, segue aqui para cão, um esquema mostrando, né, essas artérias pudendas internas, que a gente comentou, dando seus ramos, que vão para o bulbo do pênis, né, a artéria do bulbo, e as artérias perineais, né, que vão para o períneo, para a pele. Aqui, ó, aqui em cima está o ânus, aqui a pele do períneo, nessa região aqui embaixo o escroto do animal, e aqui o bulbo do pênis. Essa região vocês conseguem palpar no períneo, nessa distância entre o ânus e o escroto, vocês tocam exatamente essa região do bulbo do pênis, tá certo? Que é uma região de gatilho erógena, que estimula a ereção. É uma região muito inervada, muito vascularizada, tá? Então, aqui mostra artérias e veias dorsais do pênis e as artérias profundas do pênis, dentro do corpo cavernoso, tá? Há artérias que estão associadas ao bulbo do pênis, que acompanham o músculo bulbo esponjoso, mas dentro do pênis, propriamente, a gente vê essas duas artérias profundas acontecendo. E aqui, de novo, o cão agora mostrando o recorte inteiro, não mais aqui só no bulbo, olha só, artérias dorsais passando aqui por dentro do pênis, né? E as veias, né? A veia dorsal do pênis, a artéria dorsal do pênis. Inervação, olha que desenho bonitinho, que eu achei de um trabalho do caramba achar isso ontem, nossa. Né? Mostrando aqui o tronco lombar e sacral, lembrando que o tronco lombo-sacral pertence ao nervoso autônomo parasimpático, não é isso? Então vem uma sequência aqui, o nervo hipogástrico, né, que vem aqui, ó, dessa cadeia paravertebral, e aqui uma cadeia... Oi? Bonito o desenho, bem feito. Muito, muito bonito. Eu achei isso ontem na... Você tem que pesquisar esse negócio em inglês, em espanhol, em francês. Você não acha esse negócio em português, gente. É difícil. Ontem eu joguei todas as línguas que eu conhecia com os termos para achar isso e achei aqui em inglês, mas deu um trabalhão. Mas aqui desenha bem bonitinho, olha só. Os gânglios sensitivos da raiz dorsal, tá? Estão aqui, né? E aqui uma cadeia de sistema ganglionar, né? Simpático, uma cadeia de pequenos gânglios linfáticos. A troca de fibras, e aí segue com o nervo hipogástrico aqui, e o nervo pélvico. Eu sempre falo plexo pélvico de nervos, plexo pélvico de nervos. Vocês não entendem por quê. Aqui é o plexo pélvico, a troca de fibras, olha só. Vem uma fibra daqui, outra fibra daqui, ela se mistura e faz ó, um plexo, trocando fibras. Esse é um plexo pélvico. Aqui eu tenho o nervo pudendo e o nervo pélvico proveniente do plexo pélvico de nervos. Ó, nervo pudendo, nervo pélvico, proveniente do plexo pélvico. E o nervo hipogástrico, vindo desse plexo aqui, ó, está associado ao tronco lombar, né? E olha só, o plexo pélvico aqui se formando de novo, ó, e mandando ramos aqui para, ó, bexiga, né? Mandando ramos para uretra e glândulas, né? Próstata, mandando ramos que vão para as bulbouretrais e mandando aqui, derivado do nervo pudendo, os nervos que vão para o pênis do animal, tá? Então, esse desenho aqui perfeitinho, achei ele maravilhoso. Músculos. Há 3 músculos associados ao pênis, entre eles bulbo e esponjoso, a gente vem descrevendo aqui ao longo do tempo, que é esse que vem aqui por baixo, né, que faz o conjunto do bulbo do pênis e segue por aqui por baixo, bulbo esponjoso, tá? Existe o músculo isquio cavernoso, que a gente vai escrever daqui a pouquinho, né, que ele tem importância no processo de manutenção da ereção. O retrator que a gente já comentou, tá? Aqui eu vejo aqui a vascularização, artéria, ó, veias, né, e artérias subcutâneas, laterais e dorsal, as artérias penianas no interior do corpo cavernoso, artéria peniana profunda, tá? Vejo a artéria chegando na superfície e vejo também aqui um ligamento, que é o ligamento suspensório do pênis, que suspende e sustenta ele aqui. Vai ser importante no processo de rufião, construção de rufião, que é o desvio do pênis, né, da sua posição mediana para a lateral, tá? O ligamento suspensório aqui. E os músculos prepuciais, cranial e caudal, sendo que o caudal está ausente aqui no garanhão, no equino. Então, nessa peça aqui eu mostro, né, um desenho e numa peça real, quem são esses músculos. Olha aqui o bulbo, né, bulbo esponjoso, que vem aqui pelo bulbo do pênis e segue ao longo do pênis do animal. Aqui na lateral, esse daqui, ó, parece uma tangerina, parece um gomo de tangerina, é o músculo isquio cavernoso,
né, que é de contração voluntária, a gente vai explicar sobre ele. E aqui o músculo retrator do pênis, duplo também, tá? Então, ó, de cada lado da tuberosidade isquiática, no arco isquiático, emergem os músculos isquiocavernosos, tá? E aqui, ó, bulbo esponjoso, no bulbo do pênis. E dele, no meio, parte o músculo retrator do pênis, tá? O retrator a gente já conversou, ele segura a flexura peniana, mantendo S. O bulbo esponjoso, ele tem aquela função de excitação e de propulsão, né? Porque o sangue é injetado nele e vai causando essa excitação. E o isquio cavernoso tem uma função importante, que é a tentativa de manutenção da ereção no processo voluntário. Porque nele, aqui, olha só, eu vou mostrar... Que imagem eu vi isso, meu Deus. Tinha uma imagem que eu tinha visto isso. Não me recordo. Aqui. Aqui, a veia peniana passando por dentro, né, da estrutura de músculo. Não é esse não, músculo, não é esse não. Aqui, achei. Pronto. Olha só, a veia aqui, ó, o tronco comum, né, desse bulbo do pênis. E nessa região aqui, ó, o músculo isquiocavernoso, ó, comprime essa estrutura. O sangue consegue entrar no interior do pênis, mas não consegue retornar de todo se a musculatura contrai sobre as veias penianas. Então, ao contrair aqui o músculo isquiocavernoso, ele mantém a ereção supramáxima, né? Supramáxima desse pênis, né? Que é aquele processo em que o pênis alcança, né, o nível máximo de ereção, de enrijecimento, por conta da sua contração. Crianças, eu vou encerrar a apresentação, encerrar a gravação.